Salve, fiel torcida. Sexta-feira com péssimas notícias no Timão, hein? Olha só o que tá acontecendo no Corinthians. Além de perder o patrocinador master hoje, a saída do Carlos Miguel está confirmada. O Salazar traz notícias exclusivas. Ele aceitou a proposta do Nottingham Forest e deve se mudar para a Inglaterra. E o Corinthians já tem um substituto. Já está encaminhando a contratação do Walter, que está no Cuiabá com 36 anos. Vocês aprovam essa contratação, fiel? O que vocês acham sobre isso? Sobre a saída do Carlos Miguel e sobre a chegada do Walter? É sério isso? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, eu quero ouvir vocês. E tem mais um problema que apareceu agora, fiel. O Santos Laguna está acionando o Corinthians na FIFA e o Corinthians corre risco de sofrer o transfer ban, não podendo contratar ninguém na janela de transferência. O Santos Laguna cobra uma dívida aí de 6 milhões do Timão. Olha, problema atrás de problema no Corinthians. E o Augusto Melo está correndo um sério risco de impeachment. É sério o que está acontecendo com o Corinthians, hein? Muita notícia importante. Você que é corintiano, assiste esse vídeo para não perder nada, tá bom? Mas antes da gente assistir, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. E se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir à Gazeta Esportiva com o Thiago Salazar, trazendo notícias quentinhas e o Cereto atualizando pra gente todas as notícias do Corinthians desta sexta-feira. Tá pegando fogo, Timão. Uma crise sem fim. Dá só uma olhada, fiel. Esta a primeira notícia, a notícia complicada, a notícia, a bomba que explodiu no Corinthians nesta sexta-feira, né? Não adiantou a conversa do presidente Augusto Melo com a Vaidebet, o Corinthians perdeu o seu patrocínio master, né? E perdeu um contrato milionário, absolutamente milionário, era o maior contrato de patrocínio do Brasil. E agora também a bomba a respeito do Carlos Miguel, porque o Carlos Miguel, goleiro do Corinthians, recebeu duas propostas do futebol da Inglaterra, do Nottingham Forest e do West Ham, ambos da Inglaterra. Ele tem duas propostas e ele deve ir para o futebol da Inglaterra. Agora é uma questão de trâmites burocráticos, como o pagamento da multa rescisória de 4 milhões de euros. Apenas 4 milhões de euros é a multa rescisória do Carlos Miguel. 23 milhões de reais para rescisão do contrato. Isso deve acontecer nos próximos dias. Lamentavelmente, o Corinthians se surpreende com essa situação. Caso a transação se confirme, o Carlos Miguel vai deixar o Corinthians imediatamente. O goleiro vai ganhar alguns dias para planejar a mudança para a Inglaterra, onde deve se apresentar ao novo clube ao longo de julho. O Carlos Miguel treinou hoje no Corinthians, treinou normalmente hoje no Corinthians. A diretoria do Corinthians vai tentar convencer o Carlos Miguel a permanecer no Corinthians. Ele tem contrato válido até o fim de 2025. Goleiro de 25 anos, vinha sendo já observado no mercado europeu, principalmente pelos clubes emergentes da Inglaterra. No início do ano, o Nottingham Forest já havia sondado a situação do jogador. Quem trouxe a proposta para o Carlos Miguel foi o Kia Jorabichian, que foi empresário, né, que é empresário de futebol, que trabalhou com o Corinthians, inclusive, em 2005, a época da MSI. A saída de Carlos Miguel, a saída do Cássio, né, fez com que o Carlos Miguel ganhasse espaço e posição de goleiro titular absoluto do Corinthians. Por isso, neste momento, a saída do goleiro causa grande impacto no elenco e uma pressão forte sobre a diretoria corintiana. Porque o Carlos Miguel, além de tudo, ele exerce um papel de liderança no atual elenco. Ele foi, por exemplo, o capitão do time na última partida contra o Botafogo, no sábado, por exemplo. O jogador foi mencionado pelo Antônio Oliveira como um dos jogadores mais ativos do vestiário no que diz respeito à questão da liderança. Desde que chegou ao Corinthians, são 24 jogos disputados, sendo 21 deles como titular. 21 jogos disputados como titular. Foram 17 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O Carlos Miguel chegou ao Corinthians em 2021, sem custos, por intermédio de Gilmar Veloz, que era o agente do Tite, e com bom trânsito no clube. E teve passagem pelo Boa Esporte e assinou o contrato válido por pouco mais de 2 temporadas.
A questão é a seguinte, a questão é dessa multa rescisória que caiu para 4 milhões de reais, para 4 milhões de euros, né? Uma multa rescisória que era de 50 milhões de euros até dezembro de 2024, caiu para 4 milhões de euros. Então, é inacreditável que tenha acontecido isso. Era 50, a multa rescisória do Carlos Miguel era de 50 milhões de euros até dezembro de 2024. E a partir de janeiro de 2025, a partir de dezembro, né, de 2024, passou a ser 4 milhões de euros. Era de 50 milhões de euros até dezembro, e passou a ser 4 milhões de euros a partir de dezembro, a partir de janeiro. Então é inacreditável o que tem acontecido isso. Tinha um contrato até dezembro de 50 milhões de euros e em janeiro se torna 4 milhões de euros. É um negócio inacreditável. O Corinthians perder o Carlos Miguel desse jeito, praticamente de graça para o futebol da Europa. Salve fiel, sexta-feira quente no Corinthians. Corinthians perdeu a patrocinadora Master hoje. Corinthians pode ficar sem goleiro. O Carlos Miguel está deixando o Corinthians. Segundo a informação do André Hernan e do Bruno Andrade, o Corinthians já perdeu o Carlos Miguel. O Carlos Miguel está indo para o Nottingham Forest da Inglaterra e deve deixar o Corinthians. E tendo em vista isso, o Corinthians já abriu conversas com outro goleiro. O Walter é a bola da vez, segundo aí a informação da central do Timão. O Corinthians está prestes a concretizar a contratação do goleiro Walter, de 36 anos, que deixou o Corinthians em 2022 por falta de oportunidades. Ele que vinha na reserva do Cássio há muito tempo, ficou muitos anos na reserva do Cássio, não aguentou mais, saiu, foi para o Cuiabá, onde o Antônio Oliveira estava, e ele mesmo deu aval já para essa contratação do Walter. Então o Walter pode vir para o Corinthians para suprir a ausência do Cássio e também do Carlos Miguel. Lembrando que o Corinthians ainda tem de goleiro o Matheus Donelli e o Felipe Longo. O Felipe Longo está com a seleção sub-20 e o Matheus Donelli seria o reserva imediato do Carlos Miguel, mas é um goleiro de 22 anos que ainda não passou aí muita confiança para a comissão técnica do Corinthians, e o Corinthians então está atrás de um goleiro mais aí experiente, né? A altura do Corinthians, né? E outra situação é que o Matheus Donelli já recebeu sondagens de alguns clubes da Europa e também pode deixar o Corinthians porque o seu contrato está acaba agora, no final deste ano. E ele já pode, inclusive, assinar um pré-contrato com outra equipe. E o Walter pode aí ser aí a peça-chave para o Corinthians contratar para o gol do Timão, que olha que situação difícil do Corinthians, hein? Que sexta-feira é essa, hein? Perdeu o patrocinador, perdeu o goleiro. Falta o quê pro Corinthians? Impeachment do presidente? Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião sobre essas situações que vem acontecendo com o Corinthians, tá bom? Deixa aqui, comenta muito aqui embaixo, fiel. O que vocês estão achando aí da saída do patrocinador, da chegada do Walter, saída do Carlos Miguel, o presidente não fala nada. O presidente esteve na prefeitura hoje e saiu de lá sem falar com a imprensa, não quer falar nada, só quer falar no podcast de amigo. Então fica difícil, né? A culpa não é totalmente dele. O Duílio e o Andrés acabaram com o Corinthians, a renovação e transparência, mas o Augusto Melo não se ajuda. Fala mais do que a boca e anda aí, tipo assim, todo mundo que tá do lado dele tá saindo, né, fiel? Comenta muito aqui embaixo, deixa a opinião de vocês, tá bom? Vou mandar um salve e reagir. Essas foram as notícias desta sexta-feira. Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações, tá bom? Muito obrigado pela audiência, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!